Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso Seminário Regional da Campanha da Fraternidade 2024. Para você que está acessando pela primeira vez, essa é a nossa segunda noite do seminário, que tem duração de 3 noites, por esse canal do YouTube e no Facebook das Dioceses. Eu sou a Juliana, articuladora das pastorais sociais aqui no Regional. E hoje, quem vai nos ajudar com a oração inicial é a Inês. Boa noite, Inês, bem-vinda. Boa noite. Então, com alegria e profetismo, aqui nos encontramos nesta segunda noite, de seminário. E para melhor participar de mais este momento especial, façamos um breve momento de espiritualidade, ouvindo, cantando e rezando o hino e a oração da campanha. Conduzidos a este deserto, Deus nos chama à libertação da indiferença e divisão. Onde está tua irmã, teu irmão? Eis a hora, o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. A quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Misericórdia, pecamos, Senhor, sem no outro um irmão enxergar, mas queremos vencer os conflitos, pela cultura do encontro lutar, em unidade na pluralidade, um só corpo queremos formar. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. O Senhor nos propõe aliança e nos trata com terno carinho.
pontes e paz a caminho. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este o tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Alarga o espaço da tenda e promove a amizade social. Vence as sombras do mundo fechado, construindo igreja sinodal. Convertidos, renovados, veremos novo céu, nova terra final. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este o tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Deus, Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo. E os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana, aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Amizade social, fraternidade humana, sejam o que nos impulsiona a querer o bem-estar de nossas famílias e da família do outro, a amar nossos entes queridos e os outros, a servir nossos amados e os outros, a cuidar dos nossos interesses
e dos interesses dos outros. Para isso, precisamos sair de nós mesmos e generosamente acolher todos. A palavra é sua, Juliana. Um bom seminário para todos nós. Obrigada, Inês. Vamos começar com a memória da noite de ontem. O que vimos, como foi nossa conversa. Eu convido o Jason para conduzir esse momento. Boa noite, Jason. Bem-vindo. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham por essa transmissão ao vivo, pelas redes da CNBB Sul 4 e das Dioceses de Santa Catarina. Então, recordando o primeiro dia, Juliana Cades, articuladora regional aqui das Pastorais Sociais, deu as boas-vindas a todos os participantes do Regional Sul 4 e demais regionais do Brasil. Em seguida, passou a palavra acolhida ao secretário executivo da CNBB Sul 4, Padre Antônio Madeira, que saudou a todos os presentes e acolheu também Padre Jean Paul, o secretário executivo das campanhas a nível nacional e assessor do seminário da CF 2024. Em seu discurso, Padre Antônio afirmou: a campanha da fraternidade não surge a partir de um texto, de um grito de necessidade ou de uma situação. Todos nós testemunhamos tantas situações de polarização, divisão e ódio, e inúmeras situações que não refletem a fraternidade social. Chegou a hora de gritar, de proclamarmos uma verdade que emana do coração de Deus. Deus, nosso Pai, nos chama a viver como irmãos e irmãs. Se somos irmãos e irmãs, para vivermos verdadeiramente como tal, é necessário e urgente que tenhamos Deus como nossa referência. Juliana acolheu também a equipe responsável pela oração inicial, que foi conduzida pela Coordenação Regional de Catequese, composta por Padre Marcos Roberto, Regiane e Silvana. Após a oração inicial, Juliana deu as boas-vindas ao assessor do seminário, Padre Jean Paul. Padre Jean explicou que adotaria o método utilizado no texto base da campanha da fraternidade para abordar o tema e lema da campanha de 2024. Seguindo o tradicional método da pastoral latino-americana, ver, iluminar e agir. A primeira noite foi dedicada ao primeiro passo desse método, que consiste em ver a realidade. Em seguida, ele iniciou uma apresentação em PowerPoint, na qual revisitou o tema Fraternidade e Amizade Social, tendo como lema o versículo 8 do capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, vós sois todos irmãos e irmãs. E também apresentou o objetivo geral da campanha, despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecimento os vínculos da amizade social, para que em Jesus Cristo a paz seja uma realidade entre todas as pessoas e povos. Padre Jean explicou que a partir do objetivo geral foram definidos 9 objetivos específicos, dos quais ele abordaria apenas os 3 primeiros durante a noite de ontem, que foram analisar as diversas formas da mentalidade de indiferença, divisão e confronto em nossos dias e suas consequências para toda a humanidade, incluindo a religiosa. O segundo, compreender as principais causas da atual mentalidade de oposição e conflito, que gera a incapacidade de reconhecer nas outras pessoas irmãos e irmãs. E o terceiro, identificar iniciativas de comunhão, reconciliação e fraternidade capazes de promover a cultura do encontro. Após a explanação do Padre Jean Paul, os participantes fizeram perguntas relacionadas ao tema da campanha de 2024, que ele respondeu. Juliana, por sua vez, convidou Dom Guilherme Antônio Verlang, bispo da Diocese de Lages e bispo referencial da ação sócio-transformadora da CNBB Sul 4, a se pronunciar. Dom Guilherme motivou a campanha da fraternidade a alcançar todas as lideranças e instou todas as comunidades a se mobilizarem em torno do tema amizade social. Ele destacou que o grande desafio da CF 2024 é que reconciliar as famílias divididas por questões como ódio, religião, política e outras. Ao final, Juliana agradeceu Dom Guilherme, Padre Jean, que assessora o nosso seminário,
e todos os participantes do seminário que estavam online conosco. Ela lembrou que a noite de hoje será dedicada ao próximo passo do método, o iluminar a partir dos textos bíblicos. Queremos acolher também, para dar continuidade à assessoria do nosso seminário, Padre Jean Paul, que conduzirá, então, esse segundo dia. Bem-vindo, Padre Jean. Esperamos que seja produtiva como ontem. Ontem foi muito bom, pelos comentários dos participantes. Queremos acolhê-lo novamente aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, Jason. Obrigado por essa memória que você fez aí da noite de ontem. Com certeza ela nos ajuda a recordar onde nós estamos, em que passo nós estamos, que passos nós demos ontem, e situa também as pessoas que não puderam estar ontem conosco online, mas que hoje estão aqui. Então, a minha saudação a você, a Juliana, minha saudação a Inês, que nos conduziu no momento da espiritualidade, minha saudação a cada um e a cada uma de vocês que estão aqui conosco online e que estão deixando aí nos comentários a sua origem, qual é a sua pastoral, sua paróquia, sua cidade, sua diocese. Tem gente de Santa Catarina, tem gente de São Paulo, tem gente de outros estados também. Que bom, estamos juntos para mais um passo. Hoje nós daremos o segundo passo. Para quem não esteve ontem, nós comparamos o momento que nós fizemos com uma consulta médica. Quando nós vamos ao médico, a primeira coisa que nós fazemos na consulta é informar o médico dos sintomas que nós estamos sentindo. Ontem nós analisamos os sintomas da nossa sociedade. Tudo isso que o Jason nos apresentou são sintomas que nós identificamos na nossa sociedade enferma. Hoje nós queremos dar o segundo passo da nossa consulta. Na verdade, o que nós queremos é um diagnóstico. Nós sabemos que a nossa sociedade está enferma porque vivemos e experimentamos os seus sintomas. Mas não sabemos bem qual é a doença, qual é a enfermidade que a nossa sociedade padece. Por isso, nós vamos continuar a nossa consulta buscando esse diagnóstico, buscando fechar esse nosso diagnóstico. E, para isso, qual é o segundo passo da nossa consulta? Toda consulta médica, depois da partilha, da informação, da anamnese, da memória dos sintomas, dá um segundo passo que nós vamos chamar aqui de pesquisa. O médico, ao ouvir os nossos sintomas, ao ouvir o que nós estamos sentindo, ao ouvir o que nós estamos experimentando, ele vai visitar na sua memória tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele ouviu no último congresso de medicina que ele participou, tudo aquilo que ele leu nos livros de medicina vai agora ser visitado mentalmente. O médico vai ouvindo os nossos sintomas e vai visitando a sua biblioteca mental. E vai dizendo, vai pensando, né? Este sintoma pode ser esta enfermidade. Mas olha, agora ele acrescentou esse outro sintoma. Esses dois sintomas juntos podem indicar para esta outra enfermidade. Mas olha, esse terceiro sintoma modifica totalmente o diagnóstico e nos indica para esta outra enfermidade. E é casando os sintomas com a sua literatura médica que o médico vai nos informar qual é o nosso diagnóstico. Pois bem,
Nós vamos, num primeiro momento hoje, visitar a nossa literatura. Nós não somos médicos, nós somos cristãos. Cristãos que querem colaborar no diagnóstico da enfermidade social que nós padecemos. E a nossa literatura também não é médica. Nós vamos visitar as Sagradas Escrituras, o magistério da Igreja, o testemunho dos santos, e a partir daí, desse nosso tesouro de saberes, é que nós vamos, então, tentar fechar o diagnóstico ou fazer um prognóstico da nossa doença, da nossa enfermidade. Nós vamos visitar diversos textos. Não teremos ocasião aqui de lê-los todos, de meditá-los todos, bem que seria bom, não é verdade? Mas eu queria começar lendo com vocês este texto que já está aí na sua tela. Esse texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 12, é o texto motivador desta campanha da fraternidade. Nele nós encontraremos o lema, mas queremos lê-lo e meditá-lo no seu conjunto, para que nós entendamos onde é, como é, por que é que Jesus disse aquilo que nós escolhemos como lema da campanha da fraternidade do ano que vem. Se você tem aí a sua Bíblia, pode pegá-lo na sua Bíblia. Se você não tem, pode acompanhar aqui no texto, na sua tela, a nossa leitura. Depois, Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Na cátedra de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que ele vos disserem, fazei e observai. Mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não fazem. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem aos ombros dos homens. Mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas obras só para serem vistos pelos homens. Usam faixas bem largas, com trechos da lei, e põem no manto borlas bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e chamados de rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de rabi, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não vos deixeis chamar de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Num instantezinho de silêncio, vamos olhar de novo para esse texto. Vamos tentar recordar aquilo que nós acabamos de ouvir. Qual é o contexto em que Jesus está?
com quem ele está falando, de quem ele está falando. Como é que nesse contexto aparece o lema da campanha da fraternidade? E quais os conselhos que Jesus nos dá nesse texto? No instante de silêncio, coloquemo-nos diante do texto e vamos observá-lo em silêncio mais uma vez. O texto de São Mateus 23, 1 a 12, é uma orientação a respeito da vida fraterna à luz da lei do Senhor. Jesus dá essa orientação às multidões e aos seus discípulos. Mas indiretamente, Jesus fala também aos fariseus e aos escribas. Na verdade, Jesus está falando com a multidão e com os seus discípulos, mas ele está falando sobre os fariseus e os escribas. Mas ele está falando, sobretudo, com os fariseus e os escribas. Os fariseus e os escribas são gente que fala, mas não faz. Eles instrumentalizam a fé em vista dos seus próprios interesses, manipulando a interpretação da lei. Por isso, não praticam o que ensinam, separando fé e vida, palavra e ação, profecia e coerência. Jesus acolhe e ratifica a lei, o ensinamento, a Torá, mas não a prática dos fariseus e dos escribas. Eles falam, mas não fazem. Os mandamentos não são um conjunto de proibições, mas são a chave de interpretação da vida para alcançar a salvação. Incomoda profundamente a Jesus o fato de a religiosidade dos fariseus e dos escribas ser pura aparência, ser só exterioridade. Eles amarram faixas bem longas, bem largas, com os trechos da lei e enrolam-nas nos seus braços, na sua cabeça. Mas essa palavra não chega ao seu coração. Eles usam mantos com borlas bem longas, alargam as borlas dos seus mantos, mas são incapazes de alargar o espaço das suas tendas para acolher, para proteger os outros. Por isso, Jesus diz aos seus discípulos,
mas também aos fariseus e escribas: a ninguém chameis de rabi, pois um só é o vosso mestre. Na comunidade dos discípulos de Jesus, só há uma relação fundada no Evangelho: é a fraternidade. Vós sois todos irmãos e irmãs. Nesta fraternidade, ninguém é mais do que ninguém. Por isso, a ninguém chamem de mestre. Só há um mestre, o Espírito, que nos ensina a partir de dentro. A ninguém chamem de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. E por causa disso, vós sois todos irmãos e irmãs. Não vos deixeis chamar de guia, pois um só é o vosso guia, Cristo. E ele não é só o guia, ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele que nos conduz pelo caminho da verdade à verdade da vida. Por isso não há mestres, não há pais, não há guias na comunidade cristã. Na comunidade cristã só há irmãos e irmãs. Para recordar algo do sínodo que está acontecendo em Roma nesses dias, a etapa universal do sínodo, a semana passada os padres e as madres sinodais destacavam a importância do batismo. Todos nós fomos batizados e esta é a nossa dignidade comum e nada pode superar esta dignidade comum. As nossas diferenças ministeriais, uns são ministros da Eucaristia, outros são ministros da palavra, outros são ministros do canto e da animação, outros são ministros ordenados, presbíteros, diáconos, bispos. Nada disso importa. Importa que nós somos todos irmãos e irmãs. Esta é a nossa comum dignidade e isso é o mais importante na nossa vida. Nunca nos esqueçamos disso. Essa é a nossa comum dignidade, a nossa maior riqueza. Pois bem, na pesquisa que nós estamos fazendo e que nós chamamos de iluminar, nós acabamos de olhar este primeiro texto, Mateus 23, 1 a 12, onde nós encontramos no versículo 8 o lema da nossa campanha da fraternidade. Vós sois todos irmãos e irmãs. Eu diria que essa é a pesquisa fundamental. Esse é o texto que nos ilumina e orienta nesta campanha. Mas como nós temos um cenário tão complexo, com os sintomas tão variados que nós apresentamos ontem ao médico, nós precisamos ampliar a nossa pesquisa. E por isso vamos buscar outros textos. Há 2 capítulos no livro do Gênesis que nos falam de forma peculiar nesse momento da nossa consulta. O capítulo 3 do livro do Gênesis, que é o relato do pecado, o pecado das origens, o pecado original. No versículo 15 do capítulo 3 do livro do Gênesis, a serpente diz à mulher: se vocês comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Será que o pecado original não nos diz algo sobre aqueles sintomas que nós vimos ontem? Será que esse desejo de ser como Deus,
de ser deuses de nós mesmos, de ser dominadores do bem e do mal, não é algo que esteja causando aqueles sintomas? E se nós observarmos o capítulo seguinte, o capítulo 4 do livro do Gênesis, nós vamos perceber que o fruto imediato do pecado é o fratricídio. É o fato de irmão matar irmão. Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. E um se enciumou do outro, se tornou indiferente ao outro, a ponto de matar o próprio irmão. E quando Caim mata Abel, Deus pergunta a Caim: onde está o teu irmão? E Caim responde: não sei. Por acaso sou guarda do meu irmão? Olha a indiferença, o descaso com que Caim se refere ao seu único irmão. O pecado do capítulo 3 redunda diretamente no fratricídio do capítulo 4. A separação mortal entre irmãos é um fruto imediato do pecado. Eu não sei se você está percebendo, mas me parece que isso diz muito daqueles sintomas que nós conversávamos ontem. Parece que nós vivemos entre nós, na sociedade, num clima de fratricídio. E esse clima de fratricídio não terá como razão, como causa, o pecado? Vamos olhar outra história de irmãos no livro do Gênesis. O livro do Gênesis, dos capítulos 37 até o capítulo 50, até o fim do livro do Gênesis, nos conta a história de 12 irmãos, filhos de Jacó. Jacó era neto de Abraão e Jacó teve 12 filhos. Casou-se com 2 esposas, mas teve filhos com uma escrava de cada uma das esposas, até que as suas esposas concebessem. E o certo é que Abraão teve 12 filhos. Mas os 2 últimos filhos de Abraão, José e Benjamim, eram os filhos daquela que ele amava. E por isso Jacó tinha uma predileção por José, o primogênito da amada. E Jacó cuidava com carinho desse filho. Não deixava esse filho, moleque ainda, criança, ir trabalhar com seus outros irmãos, que já eram homens formados, mas queria sempre o filho ao seu lado, os filhos caçula ao seu lado, e isso causou inveja nos irmãos. E os irmãos decidem dar uma lição no José. O José era tão privilegiado que ele tinha túnicas especiais. As suas túnicas não eram iguais às dos irmãos. Eram túnicas bem tecidas, pois ele nunca ia para o trabalho duro. Eram túnicas coloridas, enfeitadas. Hoje nós diríamos, eram túnicas cheias de renda. José era um filho predileto de Jacó. E seus irmãos, enciumados, resolveram dar-lhe uma lição. Tiraram a túnica de José, uma certa ocasião, quando José foi ao encontro deles, onde eles levavam as ovelhas para pastar. Tiraram a túnica de José e jogaram José numa cisterna vazia, seca, dizendo: não vamos matá-lo,
Vamos jogá-lo na cisterna e deixá-lo morrer. Assim nós não sujamos as nossas mãos de sangue. Pegaram então o José, aquele menino novinho, e jogaram-no na cisterna. Mas quando eles jogaram José na cisterna, eles avistaram uma caravana de mercadores de Madiã, que vinham trazendo escravos de Madiã para vender no Egito. E eles então pensaram, olha, a gente pode ainda fazer um dinheirinho com a venda de José. Vamos tirá-lo da cisterna e vendê-lo como escravo aos mercadores. E assim fizeram. José foi levado pelos madianitas e vendido como escravo no Egito. Mas e o pai? Que explicação eles deram ao pai? Eles pegaram uma das ovelhas, sacrificaram uma das suas ovelhas, encheram a túnica de José de sangue de ovelha e disseram ao pai Jacó que haviam encontrado aquela túnica no caminho, naquela situação, enlameada de sangue. Eles achavam que um leão deve ter comido o José. Jacó se entristeceu profundamente. E profundamente triste, Jacó fez um voto. Que o outro filho, o mais novo, o outro filho da amada, Benjamim, jamais se separaria dele. Jamais largaria a franja da sua túnica. E Jacó cumpriu isso durante a vida. Mais tarde, anos depois, José, vendido como escravo no Egito, se tornou o administrador dos tesouros do faraó, o ministro das finanças do faraó. E enquanto José era ministro da fazenda do faraó do Egito, ele encheu os celeiros do Egito de trigo e de cereais. Mas nas terras ao redor do Egito veio uma grande fome. E Jacó chamou os seus 10 filhos, excetuando José, que o leão teria comido, e excetuando Benjamim, que jamais sairia da franja de sua túnica, e mandou os seus outros 10 filhos ao Egito, para que eles conseguissem no Egito um pouco de alimento, um pouco de trigo para a sobrevivência do seu clã. Quando os irmãos de José chegam ao Egito para pedir trigo ao faraó, o faraó manda com que eles falem com o ministro da fazenda. E quem é o ministro da fazenda? É José. Mas eles não reconhecem a José. Porque quando eles venderam José como escravo, José era um menino. E agora José é um homem formado, um homem quase egípcio. Mas José reconhece os seus irmãos e se esconde rapidamente atrás da parede para chorar, porque ele está vendo os seus irmãos. Sem se identificar aos seus irmãos, José começa a questionar seus irmãos se eles são apenas 10. E eles respondem a José que não, que eles na verdade são 12. Mas um, chamado José, o leão comeu. E outro, chamado Benjamim, nunca mais saiu do lado do pai Jacó, depois que José fora comido pelo leão. José então põe um desafio aos seus irmãos. Se não vier aqui o Benjamim, não tereis alimentos. Se vocês querem alimento, tragam o Benjamim até aqui. Os irmãos voltam à terra do pai Jacó e dão o recado ao pai Jacó. Mas Jacó diz não, eu fiz um voto. Eu fiz um voto de que Benjamim jamais abandonaria a barra da minha túnica. Então Benjamim não vai. Mas há uma única chance para garantir a vida do nosso povo.
é que Benjamim vá ao Egito. Mas para Benjamim ir ao Egito, sem abandonar a barra da minha túnica, por causa do meu voto, eu vou com vocês. E Jacó com Benjamim, mas Jacó já um homem velho, desce agora com seus 11 filhos para o Egito. Quando José vê Benjamim e o pai Jacó, não se contenta, não se controla, pula no pescoço do pai Jacó e se identifica dizendo: eu sou José, o seu filho. José não dá alimentos para que eles levem para sua terra. José manda seus irmãos de volta para que tragam suas esposas, seus filhos, seus rebanhos, e eles vão viver com ele no Egito. A história vai longe. Vai até nascer Moisés, que vai ser o libertador do povo da escravidão do Egito, porque subiu ao poder um faraó que não conhecera José, que era o protetor dos pobres no Egito. Mas o que nos interessa aqui é que nessa história de José há um fratricídio, há uma tentativa de fratricídio, de separação entre irmãos, mas há um resgate, há uma reconciliação que se torna penhor de redenção para os irmãos e para todo o clã, para os irmãos de José e para todo o clã de Jacó. Essa história nos aponta caminhos. Se nós vivemos em clima de inimizade e de não fraternidade, há realidades que podem nos redimir. E nós precisamos descobrir que remédio é esse que pode nos redimir. Mas tem uma outra história no Antigo Testamento, um livrinho pequenininho que você lê hoje à noite ainda, se você quiser. É o livro de Ruth. Ruth é uma estrangeira que se casa com um judeu e que passa a viver com a sua sogra. O seu marido morre, o irmão do seu marido morre, e a sua sogra Noemi chama as suas 2 noras e diz a elas: vocês podem ir embora, voltar às suas terras, aos seus povoados, porque vocês agora não têm mais nenhuma ligação comigo. Vocês não têm obrigação de ficar comigo. A outra nora de Noemi vai-se embora, e ela era judia. Mas Ruth, a nora estrangeira, responde a Noemi dizendo o versículo que está aí na tela: onde quer que permaneças, permanecerei contigo. Onde quer que morras, ali eu também serei sepultada. Ruth, que não é irmã de Noemi, nem de sangue, nem de nacionalidade, mas Ruth, que aprendeu a amar a sua sogra, não a abandona quando a lei dá todas as possibilidades de Ruth voltar para o seu povo. Ruth permanece como a fiel companheira da sua sogra Noemi. Nós sabemos como sofreria Noemi, sendo uma mulher que perdeu já o pai, perdeu o marido e agora perde os seus filhos. Ela estaria na mesma situação daquela viúva de Naim, que levava o seu filho único para o enterro. Mas Ruth não a abandona. Ruth diz que vai permanecer com ela até a morte. E Deus retribui a generosidade de Ruth, dando a Ruth um novo amor. E Ruth se apaixona por um outro judeu que se casa com ela e que lhe dá descendência. O que o filho de Noemi
não lhe havia dado. Ruth agora tem um descendente. E porque esse descendente nasce na casa de Noemi, Noemi se alegra com a descendência de Ruth e diz: esta é também a minha descendência. Você, minha nora, é melhor para mim do que 7 filhos. A história de Ruth alarga o espaço da nossa tenda para que nós não reduzamos a fraternidade aos laços de sangue, aos laços de nacionalidade, aos laços de religião, mas entendamos que somos chamados a ser fraternos e amigos também daqueles que não têm laços próprios conosco. Vale a pena ler essa história. É um livro pequenininho. Você lê hoje ou quanto mais amanhã. Procure na sua Bíblia o livro de Ruth. Mas nós temos outra lição, e agora também de Jesus, no Evangelho de João. Aliás, temos diversas lições no Evangelho de João. Mas veja o que Jesus diz para nós. Já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. E Jesus não diz isso da boca para fora. Jesus diz isso com palavras, mas Jesus diz isso, sobretudo, com atos e com gestos. Lembremos-nos de Jesus na casa de Marta e Maria, quando do sepultamento já passado de seu amigo Lázaro. Jesus prova com gestos que ele era amigo de Lázaro. Jesus chora diante do túmulo de Lázaro. Mas Jesus prova também a sua amizade com as irmãs enlutadas. Jesus está ali, é solidário na dor, é solidário no luto das irmãs Marta e Maria. Porque nós não somos seus servos, nós somos seus amigos. Se Deus pôde fazer-se amigo de cada um de nós, quanto mais nós podemos e devemos ser amigos uns dos outros. Eu gosto muito de pensar isso. Imagine a distância que Deus teve que vencer para fazer-se nosso amigo. A distância, e eu chamo aqui de distância, mas posso chamar de esforço, posso chamar de renúncia, que nós temos que fazer para ser amigos uns dos outros é infinitamente menor. Mas aquilo que nos ilumina nessa noite não está só nas Escrituras. Nós temos um tesouro escondido no testemunho dos santos. No texto base, nós tentamos recordar alguns desses grandes santos da igreja que nos ensinam pelo testemunho da amizade. Como, por exemplo, os 2 grandes amigos, São Gregório Nazianzeno e São Basílio de Cesareia, 2 grandes doutores da igreja dos primeiros séculos, que eram tão amigos que a sua amizade se caracterizava pela expressão de São Gregório Nazianzeno. Parecia-nos ter uma única alma em 2 corpos. Mas lembremos também da amizade de São João Crisóstomo, preso pelo imperador de Constantinopla e exilado, mas que nunca deixou de receber o apoio e o incentivo das cartas da diaconisa Olímpia. Lembremos também os irmãos e amigos São Bento e Santa Escolástica. Amizade que impulsionava os 2 na busca de Deus. Mas não podia ser diferente. Era preciso lembrar a amizade de São Francisco. A amizade de São Francisco com Santa Clara, determinante
para que São Francisco ficasse fiel à sua vocação. Não fosse Santa Clara, São Francisco teria se feito monge, e os franciscanos seriam hoje todos monges. Mas Santa Clara, a certa altura, lhe diz: se você vier para a clausura, eu saio com as irmãs para anunciar o Evangelho. Vejam que amizade importante no discernimento da vocação e da missão de Francisco. Mas por que não lembrar a amizade de Francisco com os seus primeiros companheiros? A amizade que levou esses primeiros companheiros a serem sepultados ao redor do túmulo de Francisco de Assis. E tem um túmulo na cripta de São Francisco de Assis que eu quis destacar, e eu vi que aqui tem muitas irmãs religiosas, talvez franciscanas, que podem me ajudar no destaque dado a Frei Jacoba, Jaqueline de Setesoli, uma senhora, uma dama romana, extremamente amiga de São Francisco. Quando São Francisco passava por Roma, não deixava de visitar Jacoba, ou Jaqueline, porque São Francisco amava os doces feitos por Jacoba. Mas São Francisco amava, muito mais do que os doces, aquela sua amiga romana. Tamanha era a comunhão de alma entre Francisco e Jacoba, que, pressentindo a sua morte, São Francisco dita um bilhete e manda de Assis a Roma para ser entregue a Jacoba. E nesse bilhete Francisco diz: se você ainda quer me encontrar vivo, traga uns docinhos, mas venha logo para Assis. E traga também uma peça de linho branco e velas para o meu velório. Jacoba chega às pressas a Assis, trazendo as encomendas do santo, mas Francisco já está agonizante dentro do convento e as mulheres não podem entrar no convento. Mas Frei Elias, já sucessor de Francisco no governo da ordem, manda dizer ao irmão porteiro que deixe o Frei Jacoba entrar, porque o Frei Jacoba é querido do nosso pai São Francisco. Frei Elias tem o discernimento de relativizar a lei para acolher os amigos, especialmente os grandes amigos, nessa hora tão difícil que é a hora da morte. Mas, meus irmãos, não pensemos que isso só existia no passado. A vida consagrada hoje, se nós observarmos as comunidades destas tantas irmãs que estão aqui conosco nessa noite, nós vamos encontrar nas comunidades religiosas de hoje grandes testemunhos de fraternidade e de amizade social. Essas mulheres, mas também os homens, os religiosos, nasceram por vezes um em cada estado, foram educados com culturas diferentes, têm hábitos alimentares totalmente diferentes, mas por causa de um ideal, conseguem viver juntos, dia e noite, numa mesma casa, partilhando uma mesma vida fraterna. Nós, às vezes, nos desentendemos com aqueles que partilham conosco desde o ventre materno, mas a vida religiosa nos testemunha a amizade e a fraternidade universal nas comunidades da vida consagrada. E eu tenho certeza, irmãs, freis que estão aqui, que vocês têm muitas outras histórias que não estão no texto base, mas que vocês podem contar dos seus santos fundadores, porque não existe santidade onde não há fraternidade.
Não existe não existe santidade no ódio, não existe santidade na indiferença, não existe santidade na exclusão. Por isso, contem nos encontros da campanha da fraternidade as histórias de fraternidade e de amizade social dos seus santos fundadores, sejam eles canonizados ou não. Sabemos que há muita história linda por trás desses santos fundadores. Também o magistério dos papas. Nós não podíamos recolher todo o magistério dos papas sobre a fraternidade e a amizade social, por isso colocamos no texto base apenas um ensinamento de João Paulo II, um ensinamento de Bento XVI e um ensinamento do Papa Francisco. Lembrando, sem jamais esquecer, a Fratelli Tutti, que é a carta encíclica que está por detrás de toda esta campanha da fraternidade. Ela foi assinada em Assis, no túmulo de São Francisco, onde estão os primeiros companheiros e lá no fundo o túmulo de Frei Jacoba. Lá, São Francisco, em 3 de outubro de 2020, às vésperas do dia de São Francisco, assinou essa encíclica que nos convida, que nos convoca à amizade social. O nosso iluminar não estaria completo se nós não somássemos a leitura do texto base, a leitura da carta encíclica Fratelli Tutti. Tudo isso, meus queridos, está no texto base, números 86 a 122. Eu ainda não terminei, mas eu vou interromper aqui o compartilhamento para que a gente converse um pouquinho e depois a gente possa fechar o diagnóstico. Talvez a conversa pudesse prosseguir da seguinte forma: você se lembra de mais algum texto bíblico ou de mais algum testemunho dos santos, Juliana, que podem iluminar aqueles sintomas que nós dissemos ontem, para que nós fechemos o diagnóstico? Depois desse percurso que nós fizemos pela Escritura, pelo testemunho dos santos, pela vida religiosa consagrada e pelo magistério dos papas, eu confesso para você que eu quase já tenho o diagnóstico. Eu acho que eu já sei qual é a doença que nós padecemos. Mas eu queria ouvir vocês para ver se, quem sabe, ainda há mais alguma luz para eu não errar no diagnóstico, para que a gente seja preciso ao descobrir qual é a nossa doença. Boa noite, Padre Jean. Vocês puderam ver que eu não exagerei ontem quando falei sobre ele, né? Como foi bom saber que cada parte desse texto base é a partir da numeração bíblica, né? A história de Ruth, que ela largue a nossa tenda, para que a gente possa também entender que somos fraternos e amigos dos que não são os nossos. E que acreditemos que a amizade social é igual a de Marta, Maria e Lázaro. O chat está aberto. Quem quiser fazer perguntas, como o Padre Jean nos colocou ali. E quando tivermos a pergunta, quem vai nos ajudar hoje vai ser a Lara. E aí ela vai nos trazer algumas perguntas quando for extraída do chat, que até o momento nós não tivemos, né? Mas, Juliana, precisamos resgatar esta fala do Valdir, que acabou de aparecer aí na nossa tela. Isso, olha só que coisa mais linda. Valdir, obrigado por essa recordação. Há muita amizade social entre os moradores em situação de rua. Verdadeira fraternidade que partilha aquilo que lhe falta e não o que lhe sobra. Obrigado, Valdir. Isso é uma luz tremenda para nós. Como nós precisamos aprender com os irmãos em situação de rua. Eles nos iluminam, eles nos ensinam. Obrigado por você ter lembrado isso.
A Eudineia também ali, né? Que linda recordação das amizades que nos impulsionam no caminho da missão. E Pois seria é. nossa missão, né? Como é bom a gente recordar os amigos, né? Nós podíamos aqui, cada um de nós, recordar um amigo de missão, um amigo da comunidade, um amigo da pastoral, um amigo que a vida eclesial nos deu. Se não fosse o trabalho nas campanhas, eu nunca teria conhecido a Juliana. E estamos aqui. Olha aqui, que beleza. Né? Isso aí, né, padre? A Edneia também, né? Ela recorda ali a amizade de Noemi e Ruth, duas mulheres corajosas. Sem dúvida. Verdade, né? Ir além da lei, ir além do costume, não é algo fácil. Só os corajosos fazem. A Silvana também fez um comentário. Também há muita ajuda e solidariedade entre as mulheres mães mais pobres, que precisam ter alguém para cuidar dos seus filhos e filhas. É verdade, Silvia. As mães empobrecidas partilham a maternidade, não é verdade? Se uma tem que sair, se uma tem que fazer uma faxina, se uma tem que lavar uma roupa, a outra fica com os 2 filhos, não é verdade? Que bom você lembrar disso. Olha quanta coisa não tem no texto base, mas tem no texto da nossa vida. E nós precisamos aprender. Valerize Medeiros. Seguindo o segmento do Valdir, são tantas as formas do vínculo fraterno. Asilos, hospitais, companheiros de trabalho, onde há amor, forma-se vínculo fraterno. É verdade, Valeriza. Onde há amor, forma-se vínculo fraterno. Mas olha só, aonde falta, onde há necessidade, também se forma vínculo fraterno. As pessoas que são abandonadas, muitas vezes formam novos vínculos para superar a carência do abandono. Pensemos nos idosos que estão nos asilos, né? Eu não chamo asilo de lar dos idosos, porque o lar dos idosos não é o asilo. O lar dos idosos é a casa da família deles, né? Então, esses irmãos que estão nos asilos também formam novas fraternidades. É verdade. Que bom que você lembrou disso. Temos mais alguns comentários ali. Do Ivan, a fraternidade entre as pessoas com deficiência. É verdade, né? Pensa, por exemplo, os grupos de pastoral do surdo. Como é que eles são fraternos entre eles, né? Se comunicam com agilidade entre eles, por isso criam fraternidade. E nós que nos comunicamos tanto, criamos inimizade. Como é paradoxal, né? Bem lembrado, Ivan. A Aurilene aproveita o espaço para agradecer a uma amizade, né? Eu agradeço em ter conhecido a Aide Bonfim, que a equipe de animação das campanhas me deu. Assim como o Padre Jean e Juliana se conheceram nesse espaço, também é um espaço de gratidão de outras pessoas. Que legal, que legal. Isso mesmo, teríamos tanto a agradecer, não é verdade? É isso. Heloísa destacou amizades ecumênicas a partir das campanhas ecumênicas. Tanta amizade ecumênica, e que bom. O ecumenismo se faz de amizades, né? Não é a diferença religiosa, a diferença teológica, não é porque nós entendemos Deus de forma distinta que nós não podemos ser amigos. Muito pelo contrário, podemos ser amigos e podemos nos enriquecer teologicamente desta amizade. Uhum. Silvane destaca, parabéns para aqueles que dividem o que têm com os que têm menos. Parabéns, concordo com você, Silvelene. Parabéns para todo mundo que está aberto à partilha,
né? Aqueles que têm com os que não têm, mas também aqueles que não têm com os que não têm, né? A partilha é sempre bem-vinda e nós precisamos, como cristãos que somos, nunca abrir mão dela. Mais um comentário da Aurilene. Faço parte da equipe de animação das campanhas e conviver com todas e todos nos tornam família. Isso tem que acontecer nas nossas comunidades todas. Temos que ser verdadeiras famílias nas nossas comunidades. As nossas comunidades cristãs têm que ser, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, como nós dizíamos ontem, com o empenho de conversão de cada um, tem que se tornar comunidades verdadeiras famílias. O Fábio destaca a fraternidade entre os irmãos migrantes. Com certeza. Às vezes não se conheciam lá na Venezuela, mas porque vieram juntos para o Brasil, migrando, se tornaram irmãos, se tornaram amigos. Mas também no Haiti, também na África, quantas pessoas nós recebemos e experimentamos isso. Eles formam verdadeiras fraternidades. São exemplos para nós, né? A Maria Aparecida destaca também a fraternidade em grupos de oncologia. Muito bem, Maria Aparecida, é verdade. Eu trabalhei numa cidade de Minas onde havia um hospital oncológico regional. E as pessoas vinham de diversas cidades e os acompanhantes ficavam hospedados nas mesmas pensões ao redor do hospital e formavam verdadeiras famílias. Depois, recuperados, iam visitar os outros na cidade vizinha, porque tinham se conhecido lá no hospital oncológico. Temos mais alguns comentários. Silvelene destaca: fraternidade se faz na igualdade e solidariedade. Muito bem, Silvelene, isso aí. Buscando a igualdade e a solidariedade, né? Não é preciso ter para fazer fraternidade, mas é preciso buscar. Quando nós buscamos igualdade e solidariedade, nós construímos fraternidade. A Isabel diz: fraternidade entre catequistas, catequizandos e famílias no laço de amor e caridade. A Isabel só pode ser catequista, não é verdade? É isso mesmo, Isabel. O grupo de catequistas precisa ser um modelo de fraternidade e amizade social. Precisa ser uma verdadeira comunidade cristã, porque é a comunidade que catequiza. Sildinei: nossa vida é uma eterna partilha entre nós leigos e todo o clero. Leigos e clero, não, todos irmãos e irmãs. As nossas diferenças é o que menos importa. Lembram do Evangelho de Mateus? A ninguém chameis de mestre, a ninguém chameis de pai, a ninguém chameis de guia, a ninguém chameis de leigo, a ninguém chameis de clero. Vós sois todos irmãos e irmãs. A Cris deixou um comentário: amizade entre mães que perderam seus filhos, entre famílias que tiveram seus filhos e filhas violentados. É verdade, a amizade nasce também da dor, né? A amizade nasce do luto. Quando nós temos coragem de compartilhar a dor. Não há amizade e fraternidade se nós não compartilhamos. Quem se fecha na sua dor, quem se fecha no seu sofrimento, não faz amizade e fraternidade. Mas quem compartilha até a dor, faz amizade e fraternidade. O José destacou: a solidão faz com que aumente o número de suicídios. É falta de amizade. É falta de amizade e de fraternidade. Ou seja, faltou o nosso ombro amigo, faltou o nosso braço estendido, faltou
nós chegarmos antes da morte, antes da desgraça, né? Por isso, não esperemos amanhã, já estendamos hoje o nosso braço. Ah, mas a campanha da fraternidade é só na quaresma. Mas você pode ser fraterno e amigo hoje, não precisa nem deixar para amanhã. Acho que temos mais uma catequista por aqui. A Valeriza destaca: catequese, a fraternidade e a amizade social. Não posso discordar de você, Valeriza. É isso mesmo. Por isso, lá na catequese, nós temos que encontrar espaço, dizíamos ontem, né? Para tratar do tema da campanha da fraternidade. A Janete destaca: exercendo a fraternidade com o grupo do IAN. Visita aos doentes. A IAN também, Infância e Adolescência Missionária. É uma experiência de fraternidade e de amizade. De todas as crianças do mundo, sempre amigos. É o lema da Infância e Adolescência Missionária. O Aloísio comentou: os familiares que oferecem parte de seus entes queridos para recuperar outras vidas. Isso também é fraternidade. Doação de órgãos. O Aloísio, se eu não estou enganado, é lá de Manaus, hein? A doação de órgãos é um gesto de fraternidade e de amizade social. Muito bem lembrado. A Leonides destaca: a amizade e fortalecimento entre casais homoafetivos quando adotam filhos e filhas. Pois é, né? Também é um gesto de amizade e de fraternidade. Muitas vezes os casais heteroafetivos não têm coragem de dar o passo, não é? E eles então fazem e dão esse passo corajoso. Parabéns para eles. E nós temos que reconhecê-los e apoiá-los. A Malena comentou: em tempos de guerra, o acolhimento e a humanidade na atenção às dificuldades e fragilizações de além do país. Exatamente. Aqui, Malena, é o conceito de compaixão. O que é compaixão? É sofrer a dor do outro, né? Quanto sofrimento nos países em guerra. Nós precisamos ser fraternos no sofrimento, sofrer com eles, compadecermos-nos deles. A Inês, nossa companheira aqui da CNBB, comentou: a amizade social de Padre Ney Brasil com os apenados das penitenciárias. Isso mesmo, o Padre Ney Brasil de saudosa memória, não é verdade? É o Padre Ney, grande compositor, mas também grande pastoralista. Quando eu fui ao Congresso Eucarístico de Florianópolis, tive a graça de ficar hospedado na casa da irmã do Padre Ney Brasil, na Palhoça. Já não tenho mais contato, mas quem sabe ela esteja por aqui, ou alguém lá da Palhoça esteja por aqui e conheça a irmã do Padre Ney Brasil, que me hospedou há tantos anos, num gesto de fraternidade e de amizade social. Nunca tinha me visto e me pôs dentro da sua casa. Também partilhou essa amizade com o Padre Ney Brasil, que foi fraterno com os apenados da penitenciária na prática da pastoral carcerária, né? Isso mesmo, testemunhos nossos, de gente nossa, que nos edifica e nos santifica. Comentário da Isabel: tornamos amigos quando vamos nas casas dos acamados e somos solidários. Talvez a Isabel seja ministra da Eucaristia, será que não? Né? Os ministros da Sagrada Comunhão que têm essa bonita missão de levar Jesus, de ser Jesus para as pessoas que estão acamadas e enfermas, levando a Sagrada Comunhão. Mas não pode ser só missão dos ministros. Todos nós, visitar os doentes é uma obra de misericórdia. E todos nós vamos passar por essa prova. Eu estive doente e fostes me visitar. Comentário da Heloísa: penso que amai os vossos inimigos nos questiona também. Aproximar de comunidades não bem-vindas ainda, excluídas e até discriminadas. Estou totalmente de acordo, Heloísa. Né?
Amai os vossos inimigos é o distintivo do cristão. Amar os amigos, os judeus também amam. Amar os amigos, os muçulmanos também amam. Mas amar os inimigos, só nós cristãos amamos. Se nós não dermos esse tempero à nossa sociedade, ninguém mais dará. Por isso nós precisamos insistir aí no amai os inimigos. Lara, eu sei que você tem mais um punhado de comentários aí, não é? Escolha mais uns 3 ou 4, porque eu preciso voltar lá no meu PowerPoint. Ótimo. Eu disse para vocês que eu não tinha terminado, né? Eu preciso compartilhar com vocês hoje qual é o diagnóstico. E tudo isso que o pessoal está dizendo aqui só tem me fortalecido a convicção do diagnóstico. Padre Jean, pode ser uma pergunta? Pode. Tem um comentário aqui do Valdir. O que fazer quando algumas pessoas usam textos bíblicos para justificar a não fraternidade? Por exemplo, a parábola dos talentos, onde é tirado de quem menos tem para dar aos que têm mais. O que fazer é a pergunta dele, né, Valdir? O que fazer? Ajudar essa pessoa a entender que ela está fazendo uma leitura fundamentalista e da pior qualidade possível. Ela está fazendo uma leitura literalista. Ela não está conseguindo interpretar o que ela leu no texto. E o próprio texto se explica. Se nós formos a essa parábola dos talentos, ela mesmo se explica. Porque não estamos falando de bens, estamos falando de talentos. É claro que os talentos eram uma moeda daquele tempo e coisa e tal. Mas não é isso que a parábola ensina, né? Então, o que nós temos que, primeiro, buscar compreender bem a parábola, torná-la nossa, apropriarmos-nos dela, para que nós, então, consigamos ajudar essas pessoas a perceber que a leitura dela não está boa, que ela está sendo a mais radical das fundamentalistas, que é o fundamentalismo da letra, né? O literalismo fundamentalista. Padre Jean, mais um comentário para a gente fechar e o senhor retornar à formação, pode ser? Pode. Comentário da Cris. Padre, nós também precisamos acolher de forma fraterna as mães solo, as mães de jovens da comunidade LGBTQIA+, que sofrem tanta discriminação em nossas comunidades. Perfeitamente de acordo, Zik, né? Perfeitamente de acordo contigo. Só acrescentaria o seguinte, não só as mães, também os filhos das mães solo e também os filhos LGBTQIA+. Não podemos excluí-los. Precisamos alargar o espaço da nossa tenda para dar-lhes guarida e proteção. Perfeito. Obrigada aos comentários, às perguntas até o momento. Se der tempo, depois a gente pode continuar. Beleza. E nós podemos, então, voltar lá para a nossa apresentação, para que a gente, então, chegue a um diagnóstico. Eu não sei vocês, mas eu normalmente fico ansioso, né? Quando vou ao médico e digo ao médico todos os sintomas que eu estou sentindo, e eu fico ansioso por ouvir do médico, mas doutor, o que é que eu tenho? Qual é a minha doença? É essa a pergunta que nós temos hoje diante de nós. O que é que nós temos? Qual é a nossa doença? É claro que é uma doença social, mas nós, como membros dessa sociedade, padecemos essa enfermidade. Ela não é alheia a nós, ela está também em nós. Então, nós vamos partir daqui. Doutor, qual é a nossa doença? O diagnóstico. Com o diagnóstico, a gente volta ao ver, porque ele também pertence ao ver, né? É a conjugação dos sintomas com a pesquisa
que nós fizemos. Qual é a doença que nós temos? A campanha da fraternidade deste ano criou no texto base uma palavra, fez um neologismo, criou uma palavra para dar nome a essa doença que nós socialmente padecemos. A palavra é alterofobia. Alterofobia. O que é a alterofobia? É o medo, a rejeição ou a aversão a tudo aquilo que é outro, a tudo aquilo que não sou eu mesmo, a tudo aquilo que é diferente de mim. Nós, então, padecemos, enquanto sociedade brasileira, mas também mundial, de alterofobia. Fobia é medo, aversão, e alter é outro. Então, medo, aversão, rejeição a tudo que é outro. Não só ao outro, mas a tudo aquilo que é diferente de mim, a tudo aquilo que é diferente do meu ego. O nome científico dessa doença, mas cientificamente bíblico, seria Síndrome de Caim. E nós tratamos dessa Síndrome de Caim nos números 53 a 63 do texto base. E o diagnóstico da alterofobia está no número 73 do texto base. Então, guarde isso. Isso é o que nós padecemos. É contra esta doença que nós queremos lutar na campanha da fraternidade de 2024. Mas para nós lutarmos, nós precisamos compreender as causas dessa doença. Eu tenho alterofobia. Tudo bem, doutor. Mas o que é que causa a alterofobia? Porque para eu combater uma doença, eu preciso combater as suas raízes. E a causa principal da alterofobia é o hiperindividualismo. Individualismo a gente sabe o que é. E hiper é o máximo possível. Então, o que é que aconteceu conosco? O valor que nós conquistamos, a individualidade, a subjetividade, tornou-se o nosso limite, porque nós nos fechamos em nós mesmos e nos supervalorizamos. Eu gosto de dar um exemplo aqui para que a gente entenda qual é o nosso problema. O nosso problema é que o nosso ego inchou. E porque o nosso ego está hiper inchado, está com hiperindividualismo, nós não temos mais lugar para o outro em nós. Por isso sofremos de alterofobia, causada principalmente pelo hiperindividualismo. O hiperindividualismo está tratado no número 68 do texto base. Mas não é essa a única causa. Existem também causas secundárias, causas que, somando-se ao hiperindividualismo, foram nos deixando cada vez mais doentes. Por exemplo, a destruição da coletividade e a construção de um eu autossuficiente. É o que o Papa Francisco chama de autorreferencialidade. Nós não temos mais sonhos coletivos, não temos mais sonhos comuns. Nossos sonhos são meus. Até a década de 80, por exemplo, nós sonhávamos com a democracia. Depois que nós conquistamos a democracia, qual foi o nosso grande sonho comum? Tivemos alguns pesadelos, mas sonhos nós tivemos, sonhos coletivos. Esses sonhos desapareceram. Desapareceram os grandes sonhos, os grandes projetos, os grandes ideais. Tudo agora é individual. Eu quero ficar rico, eu quero me casar, eu quero isso, eu quero aquilo, meu sonho é ter uma chácara com piscina,
Nós temos sonhos medíocres, porque não somos capazes de sonhar juntos. Por que não temos grandes sonhos, projetos e ideais? Existem pessoas mal intencionadas que constroem inimigos comuns como elemento aglutinador da sociedade. Eles percebem esta vaga, percebem esta carência dos grandes sonhos, projetos e ideais e semeiam aí, nesta vaga, nesta carência, a imagem do inimigo comum. Vocês se lembram que em 2013 os movimentos democratas começaram por causa de 25 centavos no aumento do preço da passagem do ônibus. Esse mesmo ônibus hoje já aumentou mais de R$10, mas ninguém mais nos disse que o preço do ônibus era um inimigo comum. A construção de um inimigo comum, de um inimigo da sociedade, seja ele que nome tenha, no âmbito religioso, por exemplo, teologia da libertação, querem nos fazer acreditar que a teologia da libertação é o diabo dentro da igreja. O que é que estão fazendo conosco? Estão querendo construir um inimigo comum. E nós acabamos odiando um inimigo que nós nem conhecemos. Tem muita gente que morre de pavor da teologia da libertação, mas não passa nem na porta do saber o que é a teologia da libertação. Ou então, no âmbito social, um inimigo comum, o comunismo. Né? O comunismo vai tirar nossas propriedades, vai tomar nossas casas, vai taxar as fortunas que nós temos. Não temos nenhum carro, porque estamos pagando as parcelas dele até hoje e lutamos contra o comunismo. Né? Semearam um inimigo comum na lacuna que nós temos dos grandes sonhos, projetos e ideais. A crença de que o conflito é produtivo e a guerra é necessária para o progresso. Acreditar que o conflito é produtivo é horrível. Isso é anti-humano. É como se você quisesse conquistar o seu marido brigando com ele todo dia. Não, o conflito é produtivo. Ao invés de namorá-lo, ao invés de seduzi-lo, eu vou brigar com ele. Você vai ficar sem marido. Como é que isso pode se aplicar na nossa vida social? O conflito não é produtivo. Produtivo é a fraternidade. Produtivo é quando nós aprendemos a construir juntos. E a guerra não é necessária para o progresso. A guerra é o fracasso absoluto do progresso. Só precisa da guerra quem progride vendendo armas. São os vendedores de armas que promovem a guerra. Só eles se beneficiam da guerra. Outra causa secundária, a tal da meritocracia. A meritocracia nos faz pisar na cabeça dos outros para subir na vida. E nós esquecemos que amanhã nós podemos precisar do outro para que ele nos salve na vida. Essas causas aí são causas secundárias. Juntadas ao hiperindividualismo, elas causam a alterofobia, que é a doença que nós padecemos. Essas causas secundárias são tratadas no número 64 a 67 do nosso texto base. O remédio vai ser o agir. Então, o remédio a gente deixa para amanhã, não é verdade? O que eu posso adiantar para vocês hoje é que a nossa doença tem cura, né? O prognóstico, ele é sempre uma via de mão dupla.
Nós temos um prognóstico terrível. Se não tratarmos, essa doença pode levar a nossa sociedade à morte. Agora, nós temos um prognóstico positivo. Se nós descobrirmos qual é o remédio para essa doença, e se nós fizermos direitinho o tratamento, é provável que daqui uns 30 anos a gente já tenha se curado. Eu estou brincando com os 30 anos, né? Mas é necessário o tratamento. É necessário que a gente admita o tratamento. É necessário que nós comecemos o tratamento hoje, não amanhã, porque hoje a gente não sabe ainda qual é o remédio. Mas nós precisamos nos tratar. Tem tratamento e tem cura, mas depende sempre da sua atitude, da sua adesão. Lara, Juliana, voltamos para ver se tem mais algum comentário, porque da minha parte, agora eu terminei. Porque o remédio eu vou deixar para amanhã. Ótimo, Padre Jean. A Lara vai fazer mais 3 perguntas, colocações ali, aí depois nós retornamos e o senhor faz o fechamento, que nós temos uma visita surpresa que participou conosco, mas que até agora não apareceu. Essa visita tem que falar. Com você, eu já Lara. falei demais, agora é ele que tem que falar. Tá certo, então antes da visita surpresa, temos aí mais 2 comentários e uma pergunta para a gente encerrar. Comentário da Joana: conservar uma amizade onde há paradigmas e valores que muitas vezes não fortalecem uma ponte de diálogo e pertencimento é desafiador. E a Joana, que isso não é uma amizade, né? Se não há ponte, não há amizade. Se não há diálogo, não há amizade. Há uma relação. Mas qual é a natureza dessa relação? Pode ser uma relação de interesse, pode ser uma relação que não sabe romper-se, né? Uma relação de costume, pode ser uma relação tóxica, né? Mas não é uma amizade. Amizade só existe se há ponte, se há diálogo. Comentário da Célia: o Ministério da Consolação é uma oportunidade de amizade, de fraternidade. O luto, a perda necessita de encontro, vivência e acolhimento. O luto deixa um vazio às vezes imensamente doloroso. E a fraternidade, a amizade, o acolhimento, o apoio, a consolação vão minimizando, vão curando esse vazio. Tem toda a razão. A pastoral da consolação é um exercício de fraternidade e amizade social. Tá vendo quanta coisa boa já existe nas nossas comunidades? É só a gente colocar o rótulo. Isso é fraternidade, isso é amizade social. Temos vários comentários, mas vamos encerrar com a pergunta da Antônia. Padre Jean, falta compromisso para viver a amizade social. Nossa sociedade é muito individualista. Como ser Ruth e José hoje em dia na igreja e no mundo? Ter atitude e coragem é um desafio. Deixa a pergunta da Antônia aí na tela. Antônia, você já responde a sua pergunta, né? Ter atitude, coragem, só assim. A falta do compromisso de viver a amizade social é o diagnóstico que nós fizemos. São os sintomas que nós apresentamos ontem. De fato, nossa sociedade é muito individualista. Ela sofre de hiperindividualismo. Como ser Ruth e José hoje em dia na igreja e no mundo? Ter atitude, ter coragem. Coragem de usar o remédio que nós vamos descobrir amanhã. Coragem de fazer o tratamento, né? Porque embora nós estejamos tomando consciência da nossa doença, nós também sofremos.
Nós também somos individualistas. Um pouquinho a gente tem. Se cada um tratar o seu pouquinho, a comunidade vai ser bem menos e a sociedade, pelo menos um pouco menos individualista. É um desafio. Mas nós gostamos de desafio, não? Eu acho que nós gostamos de desafio. Vamos encarar esse desafio juntos? Obrigada, Lara. Padre Jean, mais uma noite, né, dando show. Como só há um pai... Sim, ontem quando eu falei do Senhor, não foi exagero. E quando pensamos em um nome para nos assessorar, o Senhor foi o primeiro. E como está sendo bom ter o Senhor nessas noites. Como só há um pai, e nós somos todos irmãos e irmãs, eu vou convidar o meu irmão, Dom Odeli, bispo da Diocese de Chapecó, nosso presidente do regional, nosso chefe supremo, né, Dom? Brincadeira, para nos ajudar nesse fechamento, fazer uma palavra de acolhida não, porque já estamos terminando, mas obrigada, Dom, por sempre caminhar conosco em nossas atividades. Boa noite. Boa noite, obrigado, Juliana, saudar como assessor desse seminário, e certamente eu pessoalmente não pude participar ontem, né, acompanhei agora a síntese inicial, mas especialmente o dia de hoje, e nós sabemos como a campanha da fraternidade tem sempre essa característica, né, ela nos traz um tema, uma realidade concreta que nós estamos vivendo como desafio, e aí como a partir da experiência, então, à luz da palavra de Deus, dos documentos da igreja, a partir, dizemos, das nossas orações, das reflexões e partilha, isso nos ilumina, nos ajuda a viver essa realidade e, sobretudo, juntos, né, como igreja, buscar caminhos, né, isso certamente será indicado amanhã, né. E, então, esse aspecto, dizemos, de uma fé, que não é uma vivência de fé, que não é virtual, mas que se encarna, né, que está presente na vida e que, por isso, celebra esse compromisso que é da missão. E eu estava lembrando, hoje nós estávamos num encontro também aqui de uma região pastoral da Diocese, e no final nós recebemos uma lembrancinha, onde está escrito esta frase, né, sem amizade não haverá sinodalidade, né, como isso é importante, né, seja na dimensão das relações humanas, mas mesmo no compromisso de fé, eu diria, sem a mediação da fé, da experiência de encontro com Jesus, da pertença a uma comunidade, não vai acontecer também essa experiência de amizade e de fraternidade, né? Então, louvar e agradecer a Deus por essa oportunidade que nós temos, né? E que o Senhor, então, nos dê a força, nos ajude para que nós sejamos esses primeiros instrumentos ou pontes, né, de experiências, né? Às vezes pequenas, simples, mas bem concretas, como foi lembrado na referência da participação de várias pessoas hoje, né, como no concreto do dia a dia, em pequenas experiências, como isso se faz presente, e que normalmente a gente às vezes não destaca muito isso, não lembra muito isso, né, mas que são pontos de força e de alegria também na experiência da ação evangelizadora, né. Então, obrigado por esse momento, por essa partilha, que certamente vai nos ajudar na vivência concreta depois, a partir da campanha da fraternidade, do período da quaresma, do ano que vem, mas não só, vai ser uma luz para toda a vivência do próximo ano e para o caminho da ação evangelizadora da igreja, né. Um obrigado de coração a cada pessoa que está participando, né, especialmente, então, do nosso regional, mas não só, porque estamos nos preparando para a vivência desta
campanha da fraternidade do próximo ano. Obrigada, Dom Delírio. Padre Jean, mais alguma colocação? Dom Delírio ainda continua aqui com a gente, que ele vai fazer uma bênção final para nós hoje. Acho que não, é só o convite para a gente se encontrar amanhã novamente, não é? No mesmo horário, nesse mesmo canal, e a gente se encontra para concluir o nosso percurso. Vimos, iluminamos, mas precisamos do tratamento. Precisamos conhecer o remédio e usá-lo. Perfeito. Ok, a bênção, então. Agradecendo a Deus, então, esse dia de hoje, esta partilha, coloquemos-nos nas mãos de Deus, abrindo o coração, justamente, né, nessa comunhão com a caminhada do Sínodo, o terceiro ano vocacional, com o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho, né? Tenho certeza que esse seminário também ajuda a aquecer o coração para a nossa dinâmica de nos pôr a caminho, então, na vivência concreta depois da campanha da fraternidade, mas, sobretudo, da nossa fé e da ação evangelizadora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abraço, até. Obrigada, Dom Delírio, obrigada, Padre Jean, obrigada a cada um e cada uma que está conosco nessa noite, e até amanhã. Uma boa noite a todas e todos.